Hoje finalmente chegou o dia de eu mostrar o meu guarda-roupa para vocês. Tô aqui no momento de pré-mudança, então imagina aquele caos básico que está a minha semana. Porém, eu pensei comigo assim, gente, eu tenho que registrar esse momento, porque vai ser único. Essa vai ser a última vez que eu realmente vou conseguir mostrar o meu guarda-roupa para vocês. Eu sempre mostro o guarda-roupa das minhas clientes, minhas cherries queridas, mas hoje realmente chegou a minha vez aqui. E quando você pensa como que deve ser o guarda-roupa de alguém que trabalha com moda, eu tenho certeza que você já imagina aqueles closets enormes, gigantes, com muitas variedades de coisas, né? E super criativos, mas não é sempre assim. Haja visto pelo tamanho do meu guarda-roupa aqui. E eu já vou contar para você o porquê do tamanho desse guarda-roupa. Eu vou dar um contexto para você entender como que eu cheguei até aqui, tá? Então, eu vim do interior, fiz essa mudança de São José do Rio Preto para São Paulo. Já tem 5 anos, então tem 5 anos que eu tenho esse tamanho deste guarda-roupa e ainda divido com meu marido, Rafa. E mesmo trabalhando com moda, quando eu saí do interior e vim para São Paulo, a minha prioridade não era um guarda-roupa. A minha prioridade era outra. Eu tava fazendo uma transição, assim, muito grande, se você parar pra pensar, em termos de local. Eu saí do interior, vim para uma capital, onde tudo é diferente. Inclusive, os valores também dos aluguéis, região que eu ia trabalhar. Então, tinha várias coisas que eu tinha que entender e ser bem estratégica para realmente minha vida aqui no começo fluir melhor, que seja algo que realmente contasse ao meu favor. E o guarda-roupa, então, ficou em segundo plano. Nossa, essa parte. Ai, eu vou começar a chorar. Ai, gente, vai estragar tudo, olha aqui. Ai, quando eu lembro, sabe? E é muito isso, né? O guarda-roupa, ele conta a história da pessoa. Gente, acabei me emocionando aqui. Por isso que esse rosto vermelho, porque eu tava pensando aqui, né? O que eu ia priorizar em contar pra vocês. E lembrei do porquê, né? Que eu saí da minha cidade, vim pra cá, que foi muito com esse objetivo de eu quero estar no melhor lugar, dentro das minhas melhores possibilidades, para eu conseguir aprender mais, evoluir, para poder passar todo esse conhecimento para outras mulheres também. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu e meu marido, Rafa, nós viemos com a cara e com a coragem para realmente evoluir dentro da nossa profissão. Eu era simples, né? Uma menina que veio de Rio Preto, que já trabalhava com moda, mas que queria mais, que queria evoluir, que queria crescer mais. A partir desse meu crescimento, eu queria levar isso também para outras pessoas. Eu queria ser um canal, uma porta para outras mulheres também poder crescer profissionalmente. Então, depois de ter vindo para cá e de ter aprendido muita coisa, hoje eu já cuidei de mais de centenas de mulheres dentro da consultoria de imagem, do styling, né, do styling digital, guarda-roupa digital, das fotos profissionais. Através de várias possibilidades, eu consegui ajudar muitas mulheres a transformarem a imagem delas, através do que elas estão vestindo, se posicionar para que elas conquistem aquele lugar que elas tanto desejam, assim como eu consegui. Estou ali na jornada ainda, mas já consegui muita coisa, inclusive agora eu vou para um apartamento maior, com um guarda-roupa maior. Então isso diz muito sobre as minhas conquistas também, junto com o meu marido Rafa, que sempre me apoiou. Ele é incrível. Passada essa parte super emotiva que eu fiquei, o rosto permanece vermelho, porque né, não tem jeito, branquíssima. Vou falar agora para vocês como que então eu organizo o meu guarda-roupa, tá? Organizei até hoje, morando 5 anos com esse tamanho aqui de guarda-roupa. Gente, ó, vou te falar, é possível sim. Inclusive para você que de repente mora num lugar e vai fazer uma mudança, de ir para um lugar menor, né? Vai ter ali que realmente dividir o seu guarda-roupa, selecionar suas roupas melhor. Então você fica nesse vídeo. E se você tem um guarda-roupa grande e acha que não tem nada, você também precisa de ficar aqui nesse vídeo, tá? Eu vou te contar algumas técnicas que são essenciais. Então aqui eu deixo as peças
essenciais que não dá o que para dobrar, para colocar dentro de gaveta. Lembra que eu contei para você que eu divido com o Rafa, né? Depois eu vou te mostrar a parte dele ali. Então aqui, por exemplo, ficam só as minhas roupas penduradas, que são mais a parte de camisas, blazers, que são peças muito difíceis de dobrar, que amassa muito. Depois, aqui embaixo das roupas, ficam a parte de joias, né, acessórios, lenço, óculos. E depois segue aqui com as gavetas. Essa primeira gaveta é minha, que eu guardo ali as minhas lingeries. A segunda é do Rafa, que ele também coloca as coisas de peça íntima dele. A terceira gaveta já é para as minhas blusas e uma misturinha de roupas fitness. E a quarta gaveta é minha também, com algumas outras peças minhas. E aqui nessa parte de cima, então, fica as minhas bolsas, meia finas e biquínis, onde eu também coloco ali os bonés e essas coisinhas que não dá para colocar dentro de gaveta. Agora eu vou mostrar a segunda parte do guarda-roupa, que é essa. Aquela parte que eu falei que também era do Rafa. Então, essa daqui ainda são as minhas roupas. E essa parte é a roupa do Rafa. Oh, judiação! Eu acho que ele vai ficar muito feliz com o novo apartamento, que tem muito mais espaço também pra ele, tá? Mas aqui a gente se dividiu dessa forma porque, enfim, não tem comparação. Ainda assim, eu tendo toda a informação que eu tenho, a quantidade de roupas de uma mulher pra homem, né? Isso é assim mesmo. O homem, ele sempre vai ter menos informação que a mulher, por si só. Então aqui fica essa divisão minha e do Rafa, judiação, tenho dó, mas tentei fazer o possível aqui pra ele. Aqui também fica algumas coisas dele ainda, bonés, algumas peças que dá pra dobrar, porque aqui são as que não dá pra dobrar. Na parte de baixo, ainda fica algumas coisas minhas com as deles também, meio que misturado. E por fim, lá embaixo são os meus calçados, porque os calçados dele fica numa sapateira que fica ali fora. Bom, agora eu vou contar pra vocês algumas estratégias aí que eu fui utilizando ao longo desses 5 anos, certo? Uma delas é ter uma cama baú. Isso daqui, para quem mora num apartamento pequenininho como o meu, hoje é assim fundamental. E foi o que me ajudou muito também, tanto a guardar algumas coisas, por exemplo, mala, lençol, toalha de cama, como também as minhas roupas de inverno. Porque aqui em São Paulo é outro clima, é totalmente diferente da minha cidade natal. Aqui eu tive que pensar nesse guarda-roupa também, né? Quando eu vim pra cá, por exemplo, eu quase não tinha roupa de frio, porque em Rio Preto, gente, é muito quente. E aí eu pensei, onde eu vou colocar os meus casacos, as minhas blusas? Primeiro que quando eu mudei eu não tinha mesmo. Então com o tempo eu fui comprando devagar. Todo inverno eu fazia uma comprinha diferente. Era um casaco, outra vez era uma blusinha de tricô e assim foi. Todas essas roupas eu coloco aqui embaixo da cama. Outra técnica importante para quem tem um guarda-roupa pequeno é pensar nos cabides, certo? Então aqui tem até um que eu vou mostrar para vocês. Eu realmente apostei em comprar vários desses cabides aqui, que ele é bem fino e não ocupa nenhum espaço, tá? Aqui eu consigo realmente pendurar muitas roupas, desde blazer até as camisas, que são peças mais leves, tá? Até também os de peças mais grossas, né? Que no caso do blazer é o máximo ali, mas ainda dá pra pendurar aqui sim. E eu não tinha muita escolha, então funcionou super bem esse estilo aqui de cabide para essa situação, pensando no espaço e nem tanto assim na roupa em si, sabe? Outro ponto indispensável para eu conseguir manter um guarda-roupa mais sucinto, menor, é sempre revisitar. Então, por exemplo, eu sempre revisito aqui. Será que eu tô usando tudo isso mesmo? Será que tudo que eu tenho no meu guarda-roupa ainda está fazendo sentido ou serve em mim? De repente, acontece de, com o tempo, mudar o seu corpo. E aí, algumas peças que davam certo antes, não dão certo mais agora. E isso é perfeitamente normal. É uma possibilidade de você tirar essas roupas do seu guarda-roupa. Pode acontecer também de você mudar, né, o seu objetivo profissional de vida, toda mudança, todo novo ciclo requer você reavaliar o seu guarda-roupa também. Então é outra oportunidade de você revisitar o que você tem aí. E foi isso que eu sempre fui fazendo. Outra coisa super interessante é quando eu insiro uma peça nova dentro do meu guarda-roupa, eu vejo qual que está aí, que eu tô usando menos, que eu posso tirar,
do guarda-roupa para aquela outra entrar. Isso foi um exercício que eu tive que me obrigar a fazer. Por já saber da importância, eu já fazia, mas eu não fazia com tanta frequência quanto aqui nesse apartamento, né? Porque realmente, se eu não fizesse, não ia caber. Quem me acompanha lá no meu perfil do Instagram, que é @debora.estilo, vê que eu sempre tô num cenário de fundo ali com várias roupas penduradas. Aquele cenário são de roupas, em sua maioria, do meu acervo profissional. Porque como eu produzia ensaios fotográficos para marcas, para figuras públicas, então algumas roupas que eu empresto para essa ocasião. Tem algumas peças ali que eu também uso, que é de acervo pessoal e profissional, mas esse fundo, depois se você não conhece, entra lá no meu perfil que você vai ver. É desse acervo profissional, principalmente. E um último ponto muito importante. Eu sempre busquei peças de qualidade que são duráveis, porque quando você não foca nisso, você vai consequentemente focar em quantidade, que é o que justamente quem tem guarda-roupa pequeno não dá para focar. Então, menos peças, mais peças de qualidade, duráveis, bonitas, sofisticadas, que você consegue usar por mais tempo e com também várias possibilidades. Também investi muito nesse olhar. Essa peça eu consigo usar quantas vezes? Com quais roupas eu consigo usar? Quais composições eu consigo fazer com ela? Tudo isso foi deixando possível e viável ter um guarda-roupa desse tamanho. Então, qual que é o objetivo aqui? Se você tem um guarda-roupa grande, pequeno, médio, não é sobre isso. É sobre você ter a informação certa e saber lidar com o que você tem hoje. Esse é o ponto principal aqui. Quando você aprende a como compor as suas roupas de uma forma que você consegue multiplicar elas, a fazer escolhas mais assertivas, a realmente entender qual que é a imagem que você quer passar, o que te representa, qual que é o seu estilo, qual que é a sua identidade e como você pode levar essa mensagem por onde você passa e principalmente se olhar no espelho e se reconhecer, é isso que é o importante de você focar e você consegue fazer com o que você tem hoje. Peraí, deixa eu ajeitar a tua etiqueta aqui do boné. Não, amor, não coloca pra dentro você. E aí, tá feliz agora com o novo guarda-roupa? Finalmente, né?